Essa é simplesmente uma das melhores opções de faca para defesa pessoal que você pode encontrar. E o melhor, tem um preço totalmente acessível. Nesse vídeo vamos analisar as propriedades e o que torna ela tão boa, e depois explicar como usar ela em combate. Então, caso queira ver tudo sobre essa faca e ainda aprender o básico para conseguir se defender, fique até o final do vídeo. Já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, essa daqui é uma réplica da faca da Smith Wesson chamada HRT3. Ela tem um aço excelente, apesar de ser uma réplica, que seria o aço 440C. É um aço que nunca vai deixar na mão e, como eu já vi gente no YouTube fazendo teste de arremesso de faca com ela, simplesmente ela com certeza não vai quebrar de forma nenhuma. Ela está aguentando ser arremessada contra madeiras e materiais muito mais duros do que pele e músculos, obviamente que ela vai aguentar a sua função. Apesar do que parece, sim, ela é full tang, a espiga dela chega até aqui, dá pra sentir claramente pelo peso, e tem gente que já fez teste com Super Imã e realmente dá pra sentir o aço vindo até aqui embaixo, e por conta disso o equilíbrio dela é muito bom, é simplesmente muito bom empunhar essa faca. O equilíbrio dela fica mais ou menos por aqui. Ela tem um cabo emborrachado, apesar de parecer ser de polímero. Isso aqui é emborrachado, não vai deslizar na mão, tem uma guarda para proteger mais ainda de qualquer tipo de problema. É super anatômico, porque você consegue segurar ela em qualquer posição, não importa qual posição seja, sempre vai ficar confortável na mão, além de que sempre vai ser funcional, porque é uma dagger point. Ela tem o fio dos dois lados, e você pode sacar de qualquer jeito, você pode derrubar ela e pegar, se você pegar de volta e tiver com uma faca que não for super anatômica, você vai acabar tendo problemas para empunhar da forma errada. Mas com essa daqui você consegue empunhar de qualquer jeito, vai ser idêntico o funcionamento. Ela tem uma bainha de plástico resistente muito boa, tem um clipe muito bom para prender na roupa, no cinto, em qualquer coisa que você quiser prender. E ela vem também com uma corrente, mas assim, eu não recomendo que vocês usem corrente e usem essa faca no pescoço, porque isso, além dela ser volumosa, porque ela não é uma faca tão pequena quanto uma push dagger, aquelas push daggers da Shopee, por exemplo, então ela vai acabar ocupando espaço e vai ser perceptível na roupa que você estiver usando. E além disso, segurar facas no pescoço não é muito efetivo, não é algo muito recomendável. Porque querendo ou não, você vai ter um saque lento, você vai ter que levantar a mão até o pescoço, que geralmente vai estar por dentro da roupa, e então tirar a faca. Enquanto na cintura, você já teria a faca literalmente onde a sua mão está, no lugar mais próximo da sua mão. Na hora de fazer um saque rápido numa situação extrema, você não vai conseguir colocar a mão por dentro da blusa e tirar a faca, sem falar que ela ficaria mais bem presa por conta da retenção. Esse é o único defeito dessa faca, na verdade. A retenção da bainha é tão grande que acaba danificando a guarda da faca, porque a guarda é basicamente a parte que fica retida na bainha. Para corrigir esse problema, eu usei uma faca quente, esquentei no fogão mesmo e passei ela pela retenção da bainha, para dar uma derretida no plástico e diminuir a retenção. Eu não tirei totalmente, na verdade a retenção ainda tá ótima, ela não cai de jeito nenhum, nem se segurar pela bainha, né? Ela não cai, mas tá bem mais fácil de tirar da bainha e principalmente, né, que é o ponto principal, não tá danificando a guarda da faca. De qualquer jeito, essa faca tem que ser sacada com apoio do polegar. Sem isso vai ser muito difícil de sacar e a bainha vai acabar vindo junto. A original, que é a Smith Wesson HRT3, pelo que eu vi, é exatamente a mesma coisa, todas as características são a mesma, o aço 440 é o mesmo, se mudar alguma coisa pode ser na têmpera do aço, mas assim, mesmo com essa diferença, essa faca claramente não vai quebrar, e tem testes que mostram isso, que mostram que ela aguenta arremesso de faca, além dela ser full tang. Então eu não acho que ela vai dar problema, a menos que você jogue ela no chão com muita força e olhe lá. Eu acho que mesmo assim ela não ia quebrar tão fácil assim, no máximo ia acabar dobrando uma parte do fio. Além disso, o formato da lâmina é o dagger point.
E esse é o melhor formato para combate usando facas pequenas. Se usasse facas grandes, aí existiriam outras opções como kukri, como bowie, que são facas que focam, deixam o centro de massa na ponta, na lâmina, porque isso vai diminuir a agilidade dos golpes, mas vai criar um centro de massa na lâmina para facilitar os cortes em si. Assim você vai conseguir fazer cortes mais profundos com mais facilidade. Tanto que o kukri era usado para amputar e decapitar, ou seja, a potência do ataque dele era muito grande, né? Diferente de uma faca pequena como essa daqui, que tem apenas 18 centímetros e meio, com a bainha ela pesa menos de 100 gramas, então não vai incomodar de carregar na cintura. E claramente você fazer um formato de kukri, de bowie, de qualquer outro formato não vai facilitar de você conseguir fazer um corte tão profundo assim. Isso já depende da sua força. Enquanto facas pesadas, como o próprio kukri, conseguem fazer cortes extremamente profundos por conta própria, com o peso da própria faca, essa daqui, e qualquer faca, canivete e coisa que tenha médio porte, não vai conseguir. Só que, no entanto, essa faca compensa isso, dando foco na perfuração. Então, sim, na questão de estocada, essa faca vai ter uma vantagem gigantesca comparada com kukris e com qualquer outro tipo de faca, incluindo a maioria dos canivetes, drop point, clip point, tanto. Qualquer outro tipo de faca de canivete vai ter uma desvantagem na questão de perfuração, e ela ainda tem uma curvatura boa por ser uma adaga, então ela mantém uma capacidade de corte muito bom. É importante lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial foram usadas facas como a Ardite Dagger, a faca V42, o SS Stiletto e a famosa Fairbairn Sykes. Todas as facas projetadas para combate mantinham esse formato de adaga, enquanto facas no estilo drop point eram mais usadas como utilitária, servindo tanto como ferramenta como também para combate. Bom, para trazer uma outra recomendação de faca para portar no dia a dia, e que sem ser uma dagger point nesse caso, seria o Browning 364. Esse canivete tem muitos testes pela internet, testes pesados de cortar prego, de cortar madeira, rachar linha, etc. E ele é muito resistente. Ele tem um aço um pouco inferior, mas isso nunca chegou a dar um problema, né? A menos que você tente cortar um aço mais resistente do que o dele. Mas de resto, ele é perfeito. Eu não gosto de levar ele para lugares porque ele é mais pesado, ele tem mais de 200 gramas. E como eu costumo andar com bermudas e não com calça jeans e coisas mais pesadas, acaba sendo mais difícil de aguentar um canivete tão pesado no bolso. Mas para quem procura um canivete barato para carregar no dia a dia, eu recomendo muito o Browning 364, que é realmente um dos canivetes mais populares da atualidade. Essa faca está custando por volta de seus R$40 ou um pouco mais, e o Browning tem a versão dele que não vem com a marca Browning e que custa apenas R$40 na Shopee. E eu vou deixar todos os links no comentário fixado para quem quiser comprar. Enquanto tem a versão igual ao meu, que vem com a marca, mas assim, isso não faz muita diferença porque no fim, todos esses canivetes não são originais. Não existe um original porque a Browning não fabrica canivetes. É uma marca especializada em armas de fogo. Então, mesmo os que vêm com a marca e os que são considerados originais e são mais caros, eles não são originais, eles são uma marca chinesa que foi lá, fabricou, usou o nome da Browning e fez sucesso. E aí muita gente acaba pensando que esse é o original e decidindo comprar ele. Eu já vi testes e o outro também aguenta tudo isso. É basicamente os mesmos materiais, não muda nada entre os dois. É a mesma coisa, só que são vendidos por marcas diferentes. Bom, com tudo isso explicado, vamos falar um pouco sobre combate com faca e principalmente com a adaga. Bom, você tem que aprender ângulos básicos para começar no combate. Para você ter uma noção, você precisa aprender certos ângulos e cortes. Isso é basicamente uma das partes mais importantes do combate com faca, sem falar da movimentação, da mentalidade e esse tipo de coisa. Os ângulos básicos que você tem que imaginar são um asterisco, começando pelo lado que você está empunhando,
porque vai ser mais rápido começar o corte por esse lado, do que ter que fazer o movimento até aqui. Uma coisa muito importante para se reparar nisso é que você tem que fazer ângulos curtos, você tem que fazer ataques rápidos. Então, você não deve fazer algo como isso aqui. Isso aqui seria feito com armas contundentes com um bastão retrátil, porque você está aplicando o máximo de força possível. No caso da faca, ela não precisa de força, ela só corta. Então, você tem que fazer ângulos que apenas percorram a silhueta do oponente para serem o mais rápidos possíveis e para não deixar aberto o seu braço, qualquer parte do seu corpo que daria brecha para o oponente atacar. Então, você tem que fazer de forma que cubra seu corpo. Você tem que praticar isso até conseguir fazer em velocidades mais altas, né? E também existem os ângulos de perfuração, que seriam esses aqui. No caso, tem como fazer isso de cima para baixo, é bom treinar tudo isso também. Na questão da empunhadura da faca, existem duas formas de empunhar um punhal como esse. O mais conhecido é assim, com os dedos do lado, envolvendo logo abaixo da guarda. É um jeito mais versátil, é semelhante ao que você empunharia com outras facas, mas existe outra forma de empunhar que é especificamente para adagas e punhais e facas que têm fio dos dois lados. Você pode colocar o polegar aqui embaixo da faca. Não funcionaria com facas cilíndricas, mas nesse caso você consegue ter mais controle, mais alcance e consegue fazer ataques rápidos verticais. Dessa forma você não faria como em outras facas que você tem que fazer a curvatura da mão para acompanhar o fio da faca. Nesse caso você consegue cortar dos dois lados. É um método bom, muita gente não usa, mesmo profissionais, porque geralmente já estão acostumados, já estão treinados para usar qualquer tipo de faca e não apenas um punhal, mas é um bom método para aprender. De resto, praticar esses movimentos e praticar movimentação também. Você não pode ficar com uma posição como se usasse no boxe, em outras artes marciais que você preferiria ter uma quantidade maior de equilíbrio para não cair nos socos do oponente. Nesse caso, você deve priorizar movimentação, você deve ficar atrás da faca, né? Então você tem que se movimentar, tem que... Por exemplo, se o seu oponente está com uma faca também na sua frente, você tem que tentar ganhar uma posição vantajosa, uma posição que você consiga cortar o braço dele. Esse é outro ponto importante. Onde cortar? Você sempre tem que focar na primeira coisa que aparece para você. Se o oponente está com uma perna muito para frente e você consegue cortar, você corta a perna. Isso principalmente se ele tiver uma arma. Se ele tenta te atacar, você corta a mão dele. Você tenta esquivar, não recomendo tentar defender, bloquear ataques de faca, porque isso não funciona na realidade, mas você ataca a mão, o braço, qualquer parte que for vulnerável, qualquer parte que tiver à mostra. Você tem que cortar a primeira coisa que aparece, e não fazer como muita gente pensa em fazer, que seria ir direto pro pescoço, pro estômago, ou algo assim, sendo que se você tentar atacar o estômago direto, se o oponente tiver um bastão retrátil, tiver uma faca ou qualquer outra coisa e não conseguir bloquear, ele vai acabar te atacando no braço e vai ter a vantagem. Então, como no Kali, o lema é arma, mão, cabeça. Esse lema significa que você tem que ficar atento à arma do oponente, atacar a mão ou o braço para tentar desarmar o oponente. Então cabeça significa atacar de forma letal, não necessariamente na cabeça, pode ser no pescoço, pode ser no estômago, no rim. No caso de facas não seria na cabeça, isso é mais para bastões, mas com isso dá para entender a noção. Outro ponto é a mão viva. Eu acho interessante, algumas pessoas não acham tanto, mas eu acho interessante usar a mão viva como defesa contra outras facas. Você mantém a faca na frente e a mão viva, que seria a mão que não está sendo usada para nada, para faca e tal, como defesa para defender as principais partes do seu corpo, pescoço, etc. Claro,
Se você tiver uma oportunidade de usar ela ofensivamente ou defensivamente, é bom usar. Mas eu não acredito em defesa contra a faca. Eu já vou em breve fazer um vídeo explicando sobre isso. Então, se o seu oponente tem uma faca, eu não acho que seja muito viável tentar usar a mão para defender a faca, a menos que ele faça algum tipo de erro, como por exemplo, ele faz um corte muito amplo, aí você tem a oportunidade de segurar ele, de bloquear qualquer tipo de coisa. Mas em situações contra um oponente habilidoso, eu não acho que usar o braço esquerdo, o braço que você não está usando, seja muito viável. Seria muito viável se o seu oponente tivesse com um bastão retrátil ou um pedaço de pau, uma barra de ferro, qualquer outra coisa desse tipo. Se o seu oponente não está armado, ou mesmo se está com uma arma contundente, existem outras estratégias que você pode usar, que é manter a faca atrás e a mão esquerda na frente para manter distância, para não permitir o seu oponente de te desarmar. Isso aqui, principalmente contra quem não está armado, é a posição mais usada. E contra alguém que tem um bastão retrátil, você também pode usar algo assim, porque você pode usar o braço para se defender do bastão, você vai acabar podendo quebrar o braço, mas a melhor oportunidade contra um bastão retrátil ou uma arma de longo alcance e contundente é você defender com o braço, porque você não vai perder o braço, pelo menos não é como uma faca que vai causar uma dor ainda maior, cortando articulações, então você pode atacar. Com isso eu acho que eu expliquei o básico assim de combate com faca, né? O mais importante, querendo ou não, é sim o básico, é treinar a velocidade dos ataques, é treinar os ângulos, treinar o reflexo, a movimentação durante o combate, a mentalidade. Isso aqui é o básico e é o que geralmente é usado. Mais do que isso, tipo, vai bloquear a faca do oponente, isso aí não funciona e não tem muita coisa além disso. Só um pouco mais de básico. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido um pouco mais sobre facas e nos vemos em uma próxima.